Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de números complexos. Hoje nós vamos falar de igualdade de números complexos. Igualdade de números complexos. Dois números complexos são iguais se e somente se suas partes reais e imaginárias foram respectivamente iguais. Ou seja, observem, nós temos dois números complexos, A mais BI e C mais DI. A parte real, ela vai ser igual à parte real. E a parte imaginária, igual à parte imaginária. Logo, nós temos o seguinte, A, que é igual a C, e B, que é igual a D. Ok? Exemplos. Exemplo 1. Determine os valores de x e y para que sejam iguais. Então, nós temos os dois números complexos, Z1, que é igual a 3 mais yi, e Z2, que é igual a x mais 2i. Bom, para que sejam iguais, Z1 tem que ter os mesmos valores que Z2. Fazendo o princípio de igualdade, 3 mais yi igual a x mais 2i. Vamos novamente, parte real igual a parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, o que nós devemos fazer? O que tem a letrinha I deve ser igual ao que tem a letrinha I. O que não tem a letrinha I, igual ao que não tem a letrinha I. Então, 3 vai ser igual a x e o I igual a 2i. Logo, nós temos x igual a 3 e y igual a 2. Exemplo 2. Determine os valores de x e y para que sejam iguais. Z1 igual a x menos 4 mais 2y menos 1i. E Z2 igual a menos 1 menos 3i. Novamente, pelo princípio da igualdade, nós iremos fazer x menos 4 mais 2y menos 1i igual a menos 1 menos 3i. Lembrando, parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Então, nós temos que x menos 4 é igual a menos 1, 2y menos 1 igual a menos 3. Bom, observem que nós agora temos duas equações, né? Uma equação com incógnita x e uma equação com incógnita y, ok? Então, aqui estão as nossas equações. Vamos resolvê-las. Primeira equação, x menos 4 é igual a menos 1. Para resolver uma equação simples de primeiro grau, isolamos a letrinha x e tudo que tem ao lado dela, passamos para o outro lado da igualdade, lembrando que sempre que trocamos um número de lado numa igualdade, nós trocamos o seu sinal. Então, quando nós tínhamos menos 4, passamos para o outro lado como mais 4. E aí sim eu posso realizar meu cálculo. Devo 1, tenho 4, então tenho 3. 4 menos 1, 3. Então, já achei o valor do x, x igual a 3. Agora, vamos a y. 2y menos 1 é igual a menos 3. Vamos isolar a letrinha 2y. Então, o menos 1 passa para o outro lado, trocando o sinal. Então, nós teremos 2y igual a menos 3 mais 1. Fazemos a continha, menos 3 com mais 1, devo 3. Tenho 1, continuo devendo 2. 2y igual a menos 2. Quem estava multiplicando o y, passa dividindo. Então, y é igual a menos 2 sobre 2. Menos 2 dividido por 2, então, temos que y é igual a menos 1. Portanto, nosso x equivale a 3, nosso y equivale a menos 1. Exemplo 3. Determine os valores de x e y para que sejam iguais. Z1 é igual a 6x menos 3 menos 5 menos 2y e Z2 é igual a 5i. Novamente, pelo princípio da igualdade, nós iremos fazer
6x menos 3 menos 5 menos 2y e igual 0 mais 5i. Por que eu coloquei esse 0? Porque o 5i é só um imaginário, ou seja, o Z2 é um imaginário puro, eu não tenho a parte real. Então, para que eu consiga fazer a minha igualdade, eu coloco 0 no lugar da parte real. Então, nós teremos 6x menos 3 igual a 0 e 5 menos 2y igual a 5. Neste caso, para que fique correto, nós fazemos a regrinha de sinal no menos 5, menos com mais do 5 e menos com menos do 2y, tá? Para que fique extremamente correto, porque devido à definição z igual a A mais BI, então precisamos realizar essa regrinha de sinal para que os valores estejam corretos. Resolvendo, então nós temos 6x menos 3 igual a 0, menos 5 mais 2y igual a 5. Resolvendo a primeira equação, 6x menos 3 igual a 0, temos que isolar o x. Então, 6x, o 3 que era negativo, passa positivo. 6x igual a 3. Quem estava multiplicando a letrinha, passa dividindo. Então, o 3 conservou em cima, o 6 passou dividindo. Como é uma fração e essa fração ainda não está irredutível, podemos reduzi-la ao máximo. Então, podemos dividir por 3, tanto em cima quanto embaixo. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, 2. Logo, minha resposta, x igual a meio. Agora, vamos à próxima equação. Menos 5 mais 2y igual a 5. Isso é igual a 2y igual a 5 mais 5. Então, quem estava do lado da letrinha, mandamos para o outro lado da igualdade. Quem estava negativo, passou positivo. 5 mais 5, 10. 2y é igual a 10. O y não pode ter ninguém, tem que isolar. Então, quem está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2, 5. Portanto, x é igual a meio, y igual a 5. Exemplo 4. Determine os valores de x e y para que sejam iguais. Z1 igual a x mais y menos 1, mais 5x menos 2y mais 23i. E Z2 igual a 0. Então, ele me diz o seguinte, que Z1 é esse número extremamente grande, x mais y menos 1, mais 5x menos 2y mais 23i, e o Z2 é 0. Ou seja, 0 de parte real, 0 de parte imaginária. Bom, faço o meu esqueminha de igualdade e agora eu posso já colocá-lo na forma de equação. X mais y menos 1 é igual a 0. Menos 5x menos 2y mais 23i igual a 0 também. Podemos fazer 5x menos 2y mais 23 igual a 0. Organizamos as duas equações, x mais y igual a 1, ou e 5x menos 2y igual a menos 23. Nessas duas equações, nós deixamos as duas incógnitas de um lado e um número que não tem letrinha para o outro, ok? Bom, se vocês observarem, nós temos duas letrinhas nas duas equações. Não dá para a gente resolver individualmente, então, nós vamos ter que fazer um sisteminha de equações, resolver por meio de um sistema. Nós temos dois métodos. O primeiro é o método da substituição e o segundo, o método da adição. O método da substituição, como o nome diz, ele consiste em substituir. Então, qual é o processo? Primeiro, nós vamos observar qual é a equação mais simples que nós temos no sistema. Então, qual é a equação que possui menos números, ou números menores, né? Números pequenos. Se vocês observarem, x mais y igual a 1, é a que não tem coeficientes do lado das letrinhas, né? E os números são pequenos. Então, é ela que nós vamos usar. Então, eu tenho x mais y igual a 1.
Agora, eu escolho uma letrinha, ou x ou y, para que eu deixe sozinha, que eu isole. Então, eu escolhi o x. Então, x vai ser igual a 1 e o y mudou de lugar. Mudou de lugar, mudou o sinal, ok? Então, x é igual a 1 menos y. Para que eu faço esse processo? Porque eu vou substituir na próxima equação. Eu não posso substituir na mesma, senão não dá certo. Tem que ser na outra. Então, eu tenho 5x menos 2y igual a menos 23. No lugar do x, eu vou substituir pelo valor que eu acabei de encontrar, ok? Então, eu tenho 5 vezes 1 menos y menos 2y igual a menos 23. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos y, menos 5y. Menos 2y igual a menos 23. Apliquei processo de distributiva. 5 vezes 1, 5 vezes menos y, ok? Agora, eu vou organizar os termos semelhantes. Quem tem o y com quem tem o y. Menos 5 com menos 2, menos 7y. Então, eu tenho 5 menos 7y igual a menos 23. Observem que os números que eu não fiz cálculo nenhum, eu somente copiei, ok? Menos 7y é igual a menos 23 menos 5. Agora, eu deixei a letrinha y de um lado e o que não tinha a letrinha y foi para o outro. Então, eu tenho menos 7y igual menos 23 com menos 5, menos 28. Já posso realizar o cálculo. Isolando a letrinha y, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 28 dividido por menos 7, y é igual a 4 positivo. Menos com menos, mais. 28 dividido por 7, 4. Bom, eu achei o valor do y, mas ainda falta o valor do x, que eu não sei quem é. Então, esse valor de y que eu acabo de encontrar, eu faço a substituição naquela primeira expressãozinha. Então, eu tenho x vai ser igual a 1 menos o y. O y é 4, substituir. 1 menos 4, x igual a menos 3. Portanto, minha resposta final, x é igual a menos 3 e y igual a menos 4. Igual a 4, perdão. X igual a menos 3 e y igual a 4. Bom, como eu disse, nós temos duas formas de realizar esse cálculo, né? Método da substituição, que nós vimos anteriormente, e agora nós vamos fazer pelo método da adição. Então, nós temos aí a nosso sistema de equações, x mais y igual a 1, 5x menos 2y igual a menos 23, e o método da adição é o que nós vamos utilizar. Bom, o que é um método da adição? Eu tenho que fazer a soma de x com x, y com y, e o número sozinho com o número sozinho, de modo que eu consiga anular uma das letrinhas, tá? Bom, mas se a gente fizer isso, 1x mais 5x dá 6x. Se eu fizer y menos 2y, dá menos y. Não zera ninguém. Então, qual vai ser o procedimento que nós vamos utilizar? Eu escolho uma das duas letrinhas para que eu possa multiplicar uma das equações pelo número que eu consiga cancelar. Por exemplo, nesse exemplo, eu coloquei o menos 5. Por que eu multipliquei por menos 5? Para cancelar o x com o x, né? Se eu tenho 5 positivo, eu vou multiplicar pelo oposto dele, já que o de cima é 1x. Então, se eu multiplico menos 5 vezes x, eu tenho menos 5x, que se eu somar com 5, vai zerar. Poderia fazer com y? Poderia. Poderia multiplicar, então, o de cima por 2, né? Só que sempre que eu multiplico a linha toda, tá? Todos os elementos da linha. Então, nesse caso, que eu multipliquei por menos 5 vezes o x, menos 5 vezes o y, menos 5 vezes o 1, ok? Então, eu obtive menos 5x menos 5y igual a menos 5. A expressão de baixo continuou do mesmo jeito. 5x menos 2y igual a menos 23. Agora, eu posso fazer o processo de soma. Menos 5 com mais 5, zerou. Por isso, esse tracinho cancelando. Menos 5y com menos 2y,
menos 7y. Menos 5 com menos 23, menos 28. Caí numa equação de primeiro grau. Então, agora basta que eu isole a letrinha y para que eu descubra quanto ela vale. Então, eu tenho y vai ser igual a menos 28 dividido por menos 7, e isso vai ser y igual a 4. Menos com menos mais, 28 dividido por 7, 4. Quero encontrar o x. Agora, eu posso escolher tanto a primeira equação quanto a segunda. Não faz diferença, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado. Lembrando que a gente sempre pega mais fácil, para não ter tantos cálculos, ok? Então, nós teremos x mais 4 igual a 1, ou seja, x é igual a 1 menos 4, x é igual a menos 3. Ok? Então, portanto, x é igual a menos 3, y é igual a 4. Bons estudos, meus amores. Qualquer dúvida, conte com a Pro. Um beijo a todos!